Bom, boa noite para todo mundo. Eu acho que eu conheço quase todo mundo, né? Eu não conhecia a Gabriela. Seja bem-vinda, Gabriela. Eu hoje vou tentar moderar a reunião, mas como a Pamela falou, acho que fica bem aberto, né? Para a gente ter esse momento mais de troca de ideia mesmo. Não é só para eu dar input, né? Para nossa discussão. Quem quiser abrir o áudio aí e vir junto comigo, discutindo, perguntando, estamos aqui para isso, tá bom? Então, espero que deixe vocês bem à vontade, né? Espero que a gente tenha um momento bem tranquilo aí. Então, ficou hoje para a gente discutir o 5º capítulo, né? Do livro de lesões esportivas. E esse capítulo em específico, ele fala de desenhos de estudo para estudos descritivos, né? Então, talvez um bom ponto de partida para a gente seja a gente definir o que é um estudo descritivo. Então, eu acho que não sei se vocês querem trazer o que vocês entenderam, o pessoal que leu o capítulo, antes de eu colocar também o que eu acho, ou eu posso colocar aqui já para dar um start, né? Do que seria um estudo descritivo. Alguém gostaria de começar? Então eu vou, hein? Vocês vão ficar acuados aí, então eu vou começar a falar, então. Ô Luiz, deixa eu perguntar uma coisa. Logo no começo, quando começa a introdução do capítulo 5, ele começa falando sobre, né, ele vai dando uma ideia básica aí do que é um estudo descritivo, mas ele fala que já foi introduzido no capítulo 2. Isso já foi discutido anteriormente, que eu estou chegando agora, né? O capítulo 2 foi discutido no ano passado. Uhum. No ano passado a gente discutiu. A gente discutiu o 1, 2, o 3 e o 4, né? A Pamela pode me corrigir se eu estiver errado. E a gente decidiu começar do 5 agora. O capítulo 2, se eu lembro bem, ele é um capítulo um pouco mais genérico, onde ele traz basicamente todos os desenhos de estudo, né, que são utilizados dentro da área de pesquisa de lesões no esporte. Uhum. E aí esse capítulo 5, ele tenta direcionar um pouco mais para os desenhos descritivos. Entendeu? E aí a tradução é ecológico mesmo? Ou eu traduzi de uma forma Não, é ecológico e isso mesmo. transversal? Ecológico e transversal. Beleza. Ecológico e transversal, é isso mesmo. Eu vou só fazer um adendo aqui, que a ideia, para quem está chegando agora, a ideia é a gente talvez colocar os vídeos, que ano passado a gente discutiu até o capítulo 4 do livro, e a gente tem esses vídeos gravados, né? A ideia é a gente colocar no YouTube para ter essa continuidade, né? Mas talvez, por ser um livro e, né, tem um autor e tudo mais, a gente não vai fazer essa discussão de forma já aberta lá no YouTube, né? Porque nem todo mundo tem o acesso, mas a ideia é a gente fazer essas discussões aqui e deixar lá disponível, mas a gente ainda está avaliando como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, tudo mais, pode ir aí perguntando, mas a ideia é disponibilizar o que a gente já discutiu, foi em outro formato, né? A gente foi no formato de slide ali, uma pessoa ficou como o apresentador, né? E trouxe os pontos, e aí teve as discussões, tá? Mas agora a ideia é discutir mais dessa forma mais leve aqui, para todo mundo participar e expor suas opiniões, e dar exemplos práticos também, de pesquisa que já tocou e por aí em diante, tá bom? Boa, Pamela. Bom, então eu vou começar, vou dar o start aqui com a definição, assim, qual que é a minha definição, né? Com base no que eu li e o que eu trazia de experiência prévia já de um estudo descritivo. Para mim, um estudo descritivo é bem intuitivo, o nome fala, né? Ele quer descrever, ele quer estimar ali alguma característica de uma certa população. Então, no nosso caso, pode ser a frequência de uma doença, uma lesão, alguma característica, né, associada a isso, ou característica das pessoas que sofrem, né, com essa condição, as exposições associadas com isso. Então, é assim que eu vejo. É um estudo descritivo, né? Ele vai querer caracterizar, muitas vezes, aquela condição, em termos de frequência, quem sofre com aquilo, onde sofre, né, como sofre, acho que são coisas que ele traz no capítulo também, mas ele não faz nenhum tipo de, se é o que a gente pode dizer isso, nenhum tipo de comparação direta, né, nenhum tipo de análise. Ele quer única e exclusivamente descrever ou estimar algum parâmetro ali da população.
Não sei se alguém quer trazer alguma coisa a mais aí, que chamou atenção na definição, ou quer complementar com alguma coisa que já tinha de base. Cara, Luiz, acho que só complementar um pouquinho, eu acho que o bacana que, primeiramente, boa noite, né? Foi mal aí. Eu acho que o que bacana que eles falam é que a ideia do estudo descritivo é realmente fazer um levantamento, né, sobre talvez incidência, prevalência e etc. E talvez é o primeiro passo, né, que eles falam para desenvolver outros tipos de estudos, né? Porque às vezes a gente pensa em alguma coisa e aquele assunto às vezes não é relevante. Às vezes não tem uma prevalência alta e etc. Então, talvez é um primeiro passo para desenvolver outros tipos de estudo. Então, o estudo descritivo, ele dá o pontapé inicial para ver talvez a relevância, né? A gente falou bastante de relevância clínica, às vezes, para ver se isso realmente vale a pena ser estudado mais a fundo ou não. Então, eu achei uma parte bacana de ser falado. Legal. Posso falar? Pode, Luiz, claro, tem também... Opa, Algo desculpe. que... Pode, André. Não, vai lá, Luiz, imagina, Né? vai lá. Tranquilo. Algo que me chamou muito a atenção é a questão que ele fala sobre o objetivo dele é enfatizar uma estimativa de ocorrência da doença e não testar uma hipótese. Eu acho que isso é algo que me chamou muita atenção. Boa. Vai lá, André. Boa isso. Não, e também conhecer a característica da população ser estudada, né? Até mesmo para poder definir modelos de intervenção, qualquer coisa assim, o descritivo ele serve para poder conhecer as características e a aplicação, né? Hoje a aula do Luiz à tarde foi bem legal em relação a isso, né? Assim, não diretamente sobre isso, mas ele estava falando sobre aquela questão de penetração e tudo, né? Então, quando você conhece os estudos descritivos, né, quando você conhece a população, fica mais fácil depois de definir, né, se o efeito vai ser aplicado para todas as populações, se existem características diferentes, né, ou não, para evitar até mesmo esse resultado, né, ruim ou não aplicável a uma população, né? Legal, acho que vocês trouxeram pontos que são bem importantes de a gente colocar, né? O Gustavo trouxe uma coisa legal, que talvez seja o primeiro passo, e muitas vezes o estudo descritivo, ele vai dar indícios para a gente ali, né? Primeiro de caracterização, mas também, de repente, se a gente tiver depois, se a gente quiser testar uma associação, tiver uma hipótese por trás, ele mostra para a gente se de fato aquilo é plausível, se dá para a gente seguir adiante, né? Ou se não, de repente a ideia já morre ali. Então, acho que isso é uma coisa bem importante de ser colocado, né? E aí o Luiz já me derrubou, que a segunda coisa que eu ia trazer é, se a gente está falando de estudo descritivo aqui, eu ia perguntar qual era a principal diferença do estudo descritivo com o estudo analítico, né? E aí ele já colocou que, na verdade, o estudo descritivo ele não tem, muitas vezes, uma hipótese por trás, tão diretamente assim, né? Não sei se a gente poderia dizer dessa forma. Enquanto o estudo analítico já parte com uma hipótese. Eu acho que dentro de a gente vai falar de alguns delineamentos, né? Por exemplo, um estudo transversal, ele pode ser tanto descritivo como também analítico, muitas vezes as duas coisas juntas, né? E quando a gente fala de fazer análise nesse tipo de estudo, aí que entra esse primeiro passo. Você tem uma hipótese, você usa um delineamento que às vezes é mais fácil de você usar para testar aquela hipótese inicial, e de repente, se você encontrar algum resultado ali, você pode seguir, né? Dar um passo adiante com um estudo um pouco mais elaborado, mais bem controlado, com um delineamento que às vezes vai mostrar uma associação um pouco mais confiável, né? Eu acho que isso é uma coisa importante de ser colocada. A Ana também trouxe uma coisa legal em relação a quais são os objetivos, né, do estudo descritivo. Ela falou um pouco da alocação de recursos. Então, para que serve, eu acho que talvez o próximo passo para a gente avançar, para que serve um estudo descritivo, né? Pô, você não tem nenhuma hipótese por trás, será que de repente já não é mais fácil você criar uma hipótese e testar de forma analítica? Talvez não, porque senão você vai testar uma coisa que às vezes não tem pé nem cabeça. Então, acho que a descrição das características da população acabam dando para a gente ali talvez um pouco mais de segurança nas hipóteses que a gente vai formular, deixa a gente um pouco mais embasado para formular as hipóteses, né?
Acho que ele é a base, né, para mostrar para a gente o tamanho do problema. Muitas vezes, quando a gente vai ler alguma coisa de dor lombar, por exemplo, é sempre assim, a prevalência da dor lombar é tal, né? Então, ali que mostra de fato quão grande um problema é ou não para você poder alocar recursos de pesquisa, né? Ou buscar algum conhecimento. Peraí. Algum conhecimento para tratar aquela doença ou não do seu paciente ali no consultório, né? Então, para talvez se especializar em alguma coisa. Então, eu acho que são estudos extremamente importantes e às vezes as pessoas colocam, né, naquela coisa da pirâmide, tá lá embaixo, e não. É aquilo, cada estudo é bom para responder um tipo de pergunta diferente, né? E acho que eles são excelentes para mostrar, né, o tamanho do problema e a gente sempre usa, né, isso para embasar e iniciar nossos estudos aí. Uhum. Ana, quer falar? Eu caí bem na hora e eu acho que a Pam estava falando talvez o que eu ia perguntar para vocês, assim, vocês que estão mais acostumados assim com a vida acadêmica e tal. Eu ia perguntar, porque às vezes eu sinto um pouco, embora seja um estudo que eu acho que as pessoas um desenho de estudo mais factível, então por isso as pessoas acabam fazendo mais, mas ao mesmo tempo parece que tem um pouco de preconceito com esses estudos. Queria saber a opinião de vocês, se vocês sentem isso também. E daí eu falei que acho que a Pô estava falando isso, por isso, né? Por desconhecimento do que, para que se propõe cada desenho, né? Queria saber se vocês sentem isso, ou se é uma coisa eu que estou chutando aqui. Eu acho que, assim, eu acho que você está certo, eu acho que isso acontece muitas vezes, e talvez porque a gente carrega algumas crenças de base que trazidas, por exemplo, pela aquela pirâmide de evidência, né? Que a gente vê muito na graduação ou na área da saúde em geral, né? O pessoal que fala, tem ensaio clínico, e tudo é ensaio clínico, mas a gente tem que pensar que toda pergunta tem um desenho de estudo que é melhor para responder aquela pergunta. Nem sempre o ensaio clínico vai ser o melhor desenho para responder qualquer tipo de pergunta, né? Então, tem um preconceito, eu acho que por conta disso, como, por exemplo, um estudo transversal, mas eu acho que tem o outro lado também. Tem o outro lado que muitas vezes a gente, né, ou os clínicos em geral, posso fazer a minha culpa aqui, como classe de fisioterapeuta, né? Vou falar pela fisioterapia, que é a minha profissão. De o pessoal extrapolar muita coisa a partir de um estudo que não tem o delineamento adequado para fazer aquele tipo de afirmação, né? E assim, eu entendo que é um problema. Eu acho que em algumas situações até tem, não sei se é má fé ou se é ignorância, assim, porque a gente não tem uma formação científica sólida na graduação. Eu acho que é exceção quem tem esse tipo de formação na graduação, e acaba que essa lacuna faz com que a gente, na prática clínica, a gente acaba exagerando ou extrapolando muita coisa que a gente não deveria fazer, né? Não sei se alguém tem alguma opinião diferente. Eu concordo com você. Quem está falando? Vai aí. Pode ir, Gabi. Boa noite a todos. Eu sou a Gabriela, sou fisioterapeuta, terminei meu doutorado recentemente na UFSCar e achei essa oportunidade incrível de poder compartilhar conhecimento com vocês. Eu estava pensando aqui nas características e eu fiquei muito presa à questão desses estudos não nos demonstrarem relação de causa e efeito. E aí, quando ela fez a pergunta sobre o preconceito, eu fiquei pensando, grande parte, eu acho, do preconceito é como o Luiz comentou. A gente não tem base sólida, a gente às vezes nem entende exatamente como são os estudos, né? E aí a gente afirma coisas a partir de um estudo que não tem como afirmar, não tem como determinar essas relações, embasar essa decisão. Mas a gente faz estudos, né, ainda mais para a gente no Brasil que sofre com corte de verbas e dificuldade de acesso a uma série de questões, esses estudos são muito importantes para a gente alocar os recursos, mas talvez seja uma falha nossa também, né, que já estamos na pós-graduação, e às vezes seguimos repetindo as coisas erradas, mas a nossa base de não conseguir interpretar adequadamente no estudo, dar aquela relevância que ele tem, mas não extrapolar para coisas que ele não consegue responder.
Posso falar, Guto? Acho que o Claro, André por favor. levantou a mão. Oh. Deixa ele primeiro, aí Ah, depois você... desculpa. Vai lá, André. Vai lá, vai lá. Não, eu estava escutando agora o comentário da colega, interessante, e só um complemento. Acho que não é nem a questão uma falha nossa, Luiz. Eu acho que é uma falha da ciência atual, porque hoje a ciência é muito pouco pragmática. Então, assim, às vezes eu penso que os estudos clínicos acabam tomando um pouco mais de espaço porque eles comunicam melhor com a ponta, entende? Então, por exemplo, a gente discute o que é um artigo descritivo, mas, na verdade, a gente deveria pensar também quem pode usar o estudo descritivo e para quê e como, entende? Porque, por exemplo, quando você usa um estudo clínico, você sabe exatamente, olha, então eu estou testando essa intervenção com essa dose durante esse tempo. Então, o clínico da ponta, ele vai ler aquele estudo e ele vai saber exatamente, olha, eu posso fazer isso, o resultado esperado é esse durante tanto tempo. Né? Agora, o descritivo, muitas vezes ele é usado, inclusive, por pessoas que praticam pseudociência, né? E talvez esse seja um ponto importante para a gente colocar, porque pode ser que ele caia em descrédito exatamente por conta disso. Mas a gente deveria pensar em como as pessoas vão usar esses estudos descritivos em suas práticas, né? Seja fisioterapeuta ou não, tá? É que eu acabo falando como fisioterapeuta por ser, né, dessa profissão, mas entende, assim, o meu ponto? Não, acho que não é uma falha nossa, assim, não. Acho que é uma falha da ciência em geral, porque hoje os estudos não são muito pragmáticos, eles não estão mirando o final, né, a ponta. E talvez seja isso, né, mostrar como que esses estudos descritivos eles podem ser usados lá na ponta, né? O que eles informam, como que eles facilitam a vida das pessoas, entende? E não como se fosse só uma coisa feita para outros pesquisadores, entendeu? Perfeito, concordo sim. Brunão, quer falar? Quero sim. Primeiro, boa noite a todo mundo. Só complementando a fala dos colegas, eu vejo também uma crescente em relação ao olhar dos estudos descritivos, transversais, como talvez um efeito da divulgação, mas uma divulgação talvez meia superficial da própria PBE. Então, a partir do momento que você enxerga que realmente você não consegue inferir causalidade com estudos descritivos e transversais, você meio que descarta esses estudos. Eu não vou conseguir identificar a causalidade, então nem vou ler ele, né? Então, eu vejo esse cenário hoje. E também, uma coisa legal do livro, acho que também ajudando nesse entendimento de estudo descritivo, é como ele fala de analisar uma imagem, né? Então, analisar uma figura. Então, imaginar que como se fosse um vídeo, né? Um vídeo é uma sequência de frames. Então, o estudo descritivo ele vai parar no frame e vai descrever aquele frame, né? Então, ele é importante porque para você, às vezes, querer entender o frame seguinte, você precisa analisar adequadamente o frame anterior. Então, acho que é legal essa descrição que ele faz e ajuda a entender mesmo a importância dele, né? Sem esse olhar de entender o que estava vindo antes do frame ou depois, mas vamos entender esse frame, vamos analisar, vamos caracterizar tudo, para depois dar os passos para frente e para trás. E acho que é isso, por enquanto. Beleza, obrigado aí pela contribuição. E até uma coisa que ele coloca no capítulo, né? Que muitas vezes a gente usa o estudo transversal, por exemplo, para conseguir comparar as mudanças ao longo do tempo. Então, não é que é um estudo, é um estudo que não é que é um estudo longitudinal, né? Mas que você faz vários recortes. Então, você tem vários frames ali para você conseguir se afastar um pouquinho e ter a visão do todo, do que aconteceu ao longo do período, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que quem fez um estudo desse foi a Gabi, né, que ela usou o Vigitel, então né? é um transversal de medidas repetidas, né? E é um estudo gigante, né? E que acho que exemplifica bem isso e que foi feito aqui pelo grupo, bem legal. Um ponto que eu queria levantar é que talvez olhando agora como né, faz 4 anos que eu terminei a graduação, e lá eu só ouvia, nem faz tanto tempo assim, mas era assim, tem que saber a pirâmide, que era a forma de talvez introduzir a ciência, né, fazer as pessoas lembrarem, existe pesquisa, tal, então era talvez a forma mais fácil ali, só que hoje a gente tem que desmistificar isso, né, falar, não é a pirâmide, né, cada coisa ali tem o seu valor para
né? Então, talvez hoje, pensando como uma doutoranda, a forma de passar isso para as pessoas, né? Para uns alunos, para uma aluna de iniciação científica, né? Trazer mais esse pensamento, né? E acho que quem tem feito muito isso de falar, esquecer a pirâmide, o Léo Costa, o Rodrigo Vasconcelos, que são os caras que estão ali na mídia o tempo inteiro, fica trazendo isso, né? Tentando desmistificar isso para a galera. Legal. Alguém tem mais alguma coisa nesse ponto? Bom, agora então vamos tentar avançar um pouquinho. Eu acho que eu vou pegar um pouco da fala do André e para a gente, acho que tornar a coisa um pouco mais palpável, pensando em aproximar um estudo descritivo da ponta. Como é que eu poderia fazer isso em termos assim? Como que vocês vislumbram um fisioterapeuta clínico? Como que ele poderia se beneficiar desse dado descritivo? Alguém tem algum exemplo aí? Luiz, meu mestrado foi em saúde do trabalhador e trabalhei muito tempo com isso, né? E os descritivos são super importantes na saúde do trabalhador para poder entender populações, né? Então, por exemplo, eu trabalhei na indústria naval durante muito tempo. Então, as características da população metalúrgica da indústria naval é diferente das características dos trabalhadores da metalurgia, por exemplo, de carros ou de estruturas, né? Então, é diferente. Então, entender é importante quando você vai fazer, por exemplo, programas de intervenção, de prevenção, quando você vai, mesmo assim, criar projetos específicos para cada grupo de trabalhadores, né? E eu vejo que no esporte é a mesma coisa. Então, vamos pensar que você é um fisioterapeuta que não conhece nada sobre tênis e que você quer começar agora a trabalhar com tênis, né? Você, Luiz Augusto, né, como experiente, você sabe exatamente qual artigo indicar para essas pessoas para começar a conhecer a população tenista, por exemplo, sabe? Então, é aquilo. Você falou um exemplo que eu achei muito legal, né? O Bruno deu um exemplo muito legal, né? Que é pegar o frame, né? Entender e caracterizar aquilo para o próximo, mas nem necessariamente para o próximo frame, né? Mas para o próximo passo mesmo, para o próximo filme, né? Então, criar uma noção maior, né? De definições, de características da população, de entender aquilo que de fato você vai trabalhar, entende? Antes de saber uma intervenção, porque, ok, essa intervenção melhorou, mas quais são as características dessa população que fizeram com que essa intervenção aqui fosse melhor do que a outra, entendeu? A descrição da população ela é muito importante para você entender o efeito de intervenção. Legal. Eu tenho uma ideia parecida, que, por exemplo, eu vou falar pela minha área, que é no esporte, né? Por exemplo, você chegou num clube, você vai trabalhar no clube agora, imagina que não tem nenhum dado coletado do que acontece com essa população, mas você precisa, de alguma maneira, instituir alguma intervenção preventiva ali. Você vai instituir uma intervenção preventiva para prevenir o quê? Você não tem dado da sua população. Talvez você possa ir para a literatura, buscar um estudo descritivo com uma população semelhante àquela que você está lidando, para você escolher a intervenção, né? Ou até assim, eu trabalho numa clínica. Beleza. Você trabalha numa clínica e você quer tentar identificar ali. Eu sei lá, tem algumas condições que eu não conheço muito bem, né? Mas no contexto onde eu estou, qual é a probabilidade de chegar, por exemplo, um paciente de cruzado para mim? Ou, sei lá, um entorse. Você vai talvez focar seu tempo de tentar se atualizar e estudar nas coisas que você mais vai encontrar ali, né? Então, talvez seja assim, isso é que eu vejo a aplicabilidade para o clínico desse tipo de estudo. Não sei se quem está em algum outro contexto tem uma visão diferente. Oi, Roberta, tudo bem? Fala aí, Roberto, depois eu falo. Levantou a mão. Tudo bem, gente? Gente, desculpa, cara, eu esqueci. Eu tô atendendo minha avó, inclusive. Eu tô esperando acabar aqui a corrente numa úlcera de pressão. E aí eu falei, deixa eu entrar só para dar um oi pro pessoal. E aí, conversando ali do contexto de vocês, o que eu acho que eu posso contribuir, né? Que eu também sou essa híbrida e muito clínica e tentando fazendo pesquisa. Eu acho que esses dados descritivos, gente, eles ajudaram muito para mim, por exemplo, no meu contexto, tá? Para eu poder tentar desenvolver
a necessidade da gente fazer alguma coisa diferente lá. Então, eu trabalho lá com os militares, né? São muitos alunos. Eu precisei desses dados para poder convencer que a gente precisava fazer alguma coisa, porque só a gente citar que não, olha, tem muita gente indo na... E acho que a Roberta travou. Ela que travou, né? O Ford. Eu acho que ela travou, ela caiu. Vamos ver se Cara, ela volta. Quer mas falar, eu acho que, Gustavo? eu acho que ela ia falar mais ou menos o que eu ia tudo bom? falar. Não Roberto, entendi. voltou. voltou? Voltou? Agora Tinha voltou, caído? voltou. Você tava Caiu. travada. Ixi! Ih, nem sei até onde vocês ouviram. Então, que eu falei que, né, que esses dados descritivos fizeram parte do meu arsenal de convencimento lá, que a gente precisava fazer alguma coisa por aquelas lesões. E eu vejo hoje em dia também com o lado empreendedor de, por exemplo, aquilo mais ou menos que o Luiz puxou ali. Aqui onde eu moro, tem um boom de estúdios e boxes de CrossFit, por exemplo. Se eu hoje fosse abrir uma clínica de fisioterapia aqui, eu ia fazer um levantamento na literatura para ver qual é a maior prevalência dessas lesões, né? O que que eu teria que estar pronta no meu consultório, por exemplo, para eu receber desse público do CrossFit, né? Tem uns 3 ou 4 grupos de corrida aqui também no entorno. Eu buscaria esses estudos descritivos para poder ver também qual é a maior prevalência e direcionar, né, a nossa especificidade ali para aquele mercado. Então, eu acho que também é dessa forma que a gente tem que começar a convencer o clínico, né, da importância desses estudos. Acho que é isso. Legal, obrigado, Roberta. Eu acho que eu ia falar, vai um pouco de encontro com o que a Roberta falou. Além de você, às vezes, conhecer isso para convencer alguém, eu acho que para um clínico ali, no dia a dia, no tete-a-tete, o que importa muito é a aliança, né, terapêutica, ela precisa ser feita. E com esse tipo de estudo, você consegue transmitir, ou às vezes a gravidade ou não, mas ou dar tranquilidade a partir desses dados para o teu paciente. Porque antes de você resolver o problema dele, acho que essa questão de você expor, por exemplo, eu sei que uma canelite aí, né, popularmente falando, é muito comum na corrida, o cara chega lá todo preocupado, você sabe, você leu sobre isso, ó, na corrida a taxa de lesão é tanto, ela está entre as 3 maiores lesões com mais frequência na corrida, é normal. Então, acho que a partir de uma avaliação e através desses tipos de estudo, você conseguir explicar com clareza e começar essa aliança terapêutica para depois resolver o problema dela é totalmente importante, tanto para convencimento, né, para continuar no tratamento, e a pessoa confiar realmente em você, cara. Quem não gosta de ir em algum médico, ou seja qual for, e ver que a pessoa entende daquilo que você está falando. Então, eu acho que é o princípio ali, apesar de parece ser básico para a gente, mas para uma pessoa leiga, cara, se você está falando para ela, fala, pô, o cara é um dicionário, entendeu? Puta, ele sabe do negócio. Então, eu acho importante pra caramba esse tipo de estudo para esse tipo de abordagem. Legal, Gustavo, obrigado. Brunão? Eu acho que uma outra coisa interessante para, como você perguntou, Guta, em relação à prática clínica, né, com esse tipo de estudo, eu vejo também como uma possibilidade de alocação de recursos, né, como também os colegas já falaram, mas também na possibilidade não só de você fazer levantamento da literatura, mas como de você também fazer levantamentos. Né? Por ser uma coleta de dados, hoje em dia, com recursos tecnológicos simples, a gente consegue fazer vários levantamentos que conseguem dar uma descrição da população que está presente ali naquela cidade ou naquele bairro e por aí vai, naquela academia, no clube. E até ferramentas como a gente utiliza hoje para fazer até divulgação dos nossos trabalhos, dos nossos atendimentos, que é o próprio Instagram, ele fornece informação descritiva, né? Como aqueles highlights, você consegue identificar qual é a porcentagem de homens e mulheres, a idade e por aí vai. Então, hoje a gente está lotado de informação descritiva e não necessariamente a gente precisa buscar só no estudo, mas a gente levantar isso e interpretar esses dados também. Acho que hoje em dia é super fácil e acho que vai nessa direção, né, de alocar recursos. A gente, como clínico, é importante ver aonde que a gente deve investir, no marketing ou no próprio equipamento que você precisa fazer para trazer para um determinado recurso para um determinado tipo de população e por aí vai. Legal, show de bola.
Gabriela? Eu estava ouvindo vocês e pensando na minha área de estudo. Eu estudo dor patelofemoral e é uma lesão bem comum e eu acho que bem estabelecida, né? A gente já sabe o público-alvo, a faixa etária. Só que, mais recentemente, eu não tive isso na graduação, por exemplo, de ter contato só no doutorado, que foi o boom, vamos dizer assim, dos aspectos biopsicossociais também envolvidos nessa discussão. Então, a gente lê todos os artigos, o treinamento de força é eficaz, mas não resolve a longo prazo, né? E aí, os novos estudos vem trazendo que essas pessoas também têm outros aspectos que até então a gente não considerava. Eu estou usando a dor patelofemoral como exemplo, mas a gente pode ir descobrindo outros fatores que, como os colegas falaram, vão interferir na nossa intervenção e que, sem esses estudos descritivos, a gente não conseguiria compreender melhor o quadro, né? Mesmo um quadro como a dor patelofemoral, que a gente já está cansado de saber como é que quem é acometido, as porcentagens, né, público feminino, atleta ou não. Então, mesmo nessas situações, a gente tem novas informações que chegam para que a gente tenha que aperfeiçoar a nossa intervenção. Legal, e é isso, acho que talvez lá na frente isso pode fomentar até a ideia de uma nova intervenção para você testar, talvez num subgrupo específico, de acordo com as características que você identificou. Beleza? Tá bom por esse tópico? Alguém tem mais alguma coisa? Ó, o chefe falou para a gente fazer reuniões de 1 hora. Eu acho que a gente vai atrasar. Ô, Luiz, vamos lá. sabe uma coisa que seria super legal? Oi, desculpa. Uma coisa que seria super legal de fazer é até para as redes sociais do grupo. Olha quanto insight legal que a gente teve aqui e que viraria um post de conteúdo. Sim, sim. Fazer meio que um sumário, né? O que foi discutido, né? É isso que a gente teve essa ideia na reunião, né? De sempre postar como se fosse uma ata da reunião. Mais ou menos. A gente até postou, né, o que é um Journal Club, né? Baseado nas discussões que a gente teve. Agora vai ter outro post, meio que tipo os benefícios, né, do Journal Club, as habilidades, que também foi uma coisa discutida. Então, uma reunião dessa pode gerar um monte de post, coisa que fica lá para várias pessoas acessarem, né? Está disponível o tempo inteiro, de uma forma rápida. Boa. Bom, vamos avançar então. Vamos voltar. Diminuir as reflexões agora e voltar para o capítulo mais direcionado. Vamos passar para o tópico para a gente discutir um pouquinho os dois principais desenhos que eles falam, né? Os estudos descritivos, eles colocam o estudo ecológico e o estudo transversal. Então, talvez a gente caracterizar um pouquinho cada um desses desenhos e talvez depois diferenciar um do outro, quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Alguém quer começar falando o que entendeu do que é um estudo ecológico? Ficou claro para todo mundo o que é um estudo ecológico? Ou qual a diferença de um estudo ecológico e um estudo transversal, por exemplo, né? Cri. Posso falar aqui o que eu entendi. Entendi, então, que um ecológico, na verdade, pega dados de um grupo grande, né? Compara, né, dados de grupos grandes e não de indivíduos. Eu fiquei tentando pensar em exemplos próximos, acho que talvez os dados, por exemplo, gerados pelo SUS, ou foi o mais próximo, assim, de o que eu consegui pensar. Fiquei pensando em coisas na área do esporte, até queria saber de vocês, assim, sobre estudo ecológico nessa área. Eu acho que não é um estudo tão comum, né? Não estou muito acostumada a ver, assim. Acho que a Pamela deve saber mais. O estudo da Gabi pode ser considerado um estudo ecológico, né, do GTL, não foi? Pode... Fala aí pra gente, você que estava respondendo. Não Porque, sei. assim, ele pegou dados de uma base de dados, né, e
e fez uma... Eu acho que pode ser considerado. Porque normalmente, não sei se vocês viram, que o estudo ecológico ele vem de uma análise, né, de uma base, e você acaba... Às vezes não é nem a intenção daquilo, mas você usa aqueles dados para desenvolver um estudo. Na área de esporte tem até um... Só que também ele fala que tem alguns problemas, porque às vezes não era... Acaba surgindo uma pesquisa diante de uma base de dados. Aconteceu um estudo, que foi até um colega meu que fez, sobre os atletas com Covid na Federação Paulista de Futebol, dos clubes de todas as divisões da Federação Paulista de Futebol, em 2020. Aí deu um número grande lá, eles publicaram a quantidade de atletas, faixa etária, e etc. E esse estudo, eles pegaram de uma base de dados, porque a gente tinha que testar, a gente lá no clube, a gente testava 2 vezes por semana, durante o Campeonato Paulista, né? Todo mundo, desde a tia da cozinha, roupeiro e todos os jogadores. E aí isso com a base de dados. Eles pegaram essa base de dados e fizeram um estudo em cima disso aí. E aí qual veio o grande problema? Quando não vinha falando, apareceu o nome do pessoal da equipe e quem tinha pego Covid. Só que, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu peguei Covid. Só que eu estava naquela base, entendeu? Um outro fisioterapeuta também. E ele sabia que eu era do clube, ele mandou uma mensagem para mim, Gu, tô com uma base aqui enorme, a gente está fazendo um estudo, etc e tal. Só que você tem como confirmar alguns nomes para mim? Falei, tenho. Quantos atletas pegaram Covid? Eu falei atletas? 4. Falou, pô, tem 7 aqui. Você sabe quem pegou? Eu falei, sei, sim, isso. Ele falou, eu perguntei para você porque teu nome estava aqui. Como que eu vou incluir o teu nome num estudo desse aí, entendeu? Então, eles pegaram uma base de dados e fizeram um estudo. Então, eles tiveram que ir atrás depois de todos os clubes para saber quem era o jogador, quem era o fisioterapeuta, quem era médico, para refazer esse tipo de estudo. Então, talvez seja um tipo de estudo ecológico aí, vamos dizer assim. Sim. Mas eu fico pensando que, né, por exemplo, esse problema, né, que aconteceu aí, era um estudo pequeno, então você conseguiu entrar em contato com você. O que eu entendi é que nos estudos ecológicos, né, são gigantes e aí perdeu o dado. Aí também tem esse problema que quem coletou, você não sabe mais como coletou para outros propósitos, né? Então você já não sabe como coletou, então geralmente não é um resultado muito confiável, mas é isso, tem seus propósitos também, né, de fazer aquela primeira, como a gente falou, que é da grande chave desse tipo de estudo, que é fazer esse primeiro escaneamento. Acho que é um tipo de estudo importante para escaneamento nesse contexto que ele até fala, né, no contexto macro, né? Mas também não era pequeno, mas nem tanto. Tinham 110 times e tinha 50 por time. Vê quando dá uma cacetada. Então, deu trabalho para os caras. Nesse caso, Então, eu não sei se seria um ecológico, porque a ideia do ecológico é fazer a análise a nível populacional e não do indivíduo, né? Então, você vai gerar ali uma medida síntese ou da exposição ou do desfecho na população, e às vezes você vai traçar correlações disso ao longo do tempo. Vou deixar o pessoal falar, depois eu falo um pouco mais aí, que o pessoal está com a mão levantada. Então, Lu, é só para eu compartilhar com vocês assim, uma outra abordagem desse ecológico, um braço do meu doutorado, que é o que eu estou terminando a coleta agora, é um estudo ecológico, porque é um ensaio clínico ecológico. A gente ainda, nem o Luiz conseguiu colocar um nome específico no desenho do estudo. A gente está tentando entrar em contato com o pessoal lá do Sul, para ver se eles também dão uma luz para a gente do nome, mas é justamente isso que você falou, Luiz, da gente comparar os desfechos das populações. Então, por exemplo, vocês entenderem, eu vou fazer a comparação do período antes e depois da intervenção que a gente propôs, vai ser do desfecho de incidências de lesões musculoesqueléticas da população inteira. Então, eu vou pegar os dados inteiros, lá são 900 alunos de 2021, e aí a gente vai comparar com o que surgiu em 2022.
Mas como não é de um indivíduo, porque os alunos do ano passado não necessariamente são os mesmos alunos de 2022, entendem? Então, por exemplo, o primeiro ano em 2020, que hoje é de 2022, ele não estava lá, não era ainda da Escola Naval em 2021. E o quarto ano, que é o último ano de formação lá, em 2021, não está mais em 2022. Então, a população em si não é a mesma, mas o comportamento, a rotina, né, o contexto da população é todo igual, né? Então, o desfecho que a gente vai fazer de comparação de um ano e do outro é o desfecho populacional, não vai ser uma comparação individual se o indivíduo do ano passado veio a desenvolver lesão ou não, comparado com esse mesmo indivíduo desse ano. Então, acho que pode ser, né, uma forma mais clara aí de explicar isso, de repente, no esporte. Boa. Isso aí. E tem André? um outro ponto que, assim, o estudo ecológico, como falaram, né? Então, ele não vai analisar a característica de uma população ou de coisas individualizadas. Por exemplo, eu quero ver o que tem causado lesões em corredores de rua, né? Mas, por exemplo, ele vai levar em conta fatores sociais, fatores econômicos, tudo que pode afetar a saúde da população. Então, por exemplo, eu quero ver o perfil esportivo de crianças do estado de São Paulo, né, de 5 a 10 anos, por exemplo. Você tem que fazer um ecológico, porque essas crianças têm perfis socioeconômicos diferentes que podem afetar no seu rendimento esportivo. Então, por exemplo, o tipo de calçado. Crianças com alto poder aquisitivo podem ter calçados. Baixo poder aquisitivo podem praticar suas atividades de chinelo. Tem até um estudo do Alexandre Lopes, eu acho que é do Bruno Giacomini, que eles fizeram isso, inclusive, comparar crianças, mas não era ecológico porque eram crianças de Cubatão de São Paulo. Mas assim, quando você pega uma comunidade inteira, né? E aí o desempenho esportivo pode estar ligado a questões nutricionais e o acesso dessas famílias a comidas melhores, digamos assim, né? Então, quando você pega estudos ecológicos, né, na epidemiologia, vai estar olhando todos os aspectos que envolvem aquela população e que podem repercutir sobre a sua saúde ou desempenho em alguma atividade específica. Boa, é isso. Assim, eu acho que um ponto que o pessoal sempre fala quando vai definir estudo ecológico é que é um estudo que usa dado agregado, né? Não usa o dado individualizado. E muitas vezes o desfecho, né, a condição do interesse que você está vendo ali e a exposição, elas não foram coletadas no mesmo grupo de pessoas, né? Então, ele dá até um exemplo no capítulo que ele fala, acho que se eu não estou, vocês me corrijam se eu estou equivocado, que eu acho que é lesões no futebol, na escola, alguma coisa assim, o número de visitas de atendimentos no departamento de emergência, e aí ele traça uma relação ao longo do tempo. Quanto mais gente praticando futebol no ensino médio, mais consulta na emergência tem. Só que muitas vezes a pessoa que chegou lá na emergência para ser atendida não é o jogador de futebol que estava exposto no ensino médio, por exemplo, né? Só que ele faz uma análise no nível macro, a nível populacional, e não pegando o indivíduo em si, vendo se o cara que jogava futebol é o cara que apareceu lá no departamento de emergência para ser consultado. Roberta? Eu. Você levantou a mão de novo? Mão levantada? Não. Pode. Não abaixei a mão, gente. Esqueci de baixar a mão. Seguir? Pode baixar minha mão. Nossa, tranquilo, segue o baile. Guto, eu queria acrescentar e até ver se, até tirando uma dúvida, se esse tipo de estudo tem a ver com o que eu estou pensando. Em casos de, por exemplo, de medidas, tomadas de decisões a nível populacional e não pensando nas consequências ou nos desfechos individuais, mas sim no desfecho populacional, se usa mais para entender o cenário dados ecológicos, correto? Então, por exemplo, até pensando em contextos epidemiológicos da pandemia e tudo mais, para a gente entender, às vezes, o desfecho na tomada de decisão, que claro que vai ser no indivíduo, mas só que tem um desfecho mais, uma visão populacional, utiliza os dados ecológicos para analisar esse cenário. Faz sentido isso? Eu acho que sim, faz sentido, é uma boa pergunta, faz sentido, mas eu faço uma ressalva que talvez seja um dos maiores problemas do estudo ecológico,
que é você extrapolar algo, né, a nível populacional para o indivíduo. Então, um exemplo que eu sempre, para mim, quando deram esse exemplo, para mim ficou bem claro que era estudo ecológico. Imagina que você pega dados da prevalência de hipertensão em cada um dos estados no Brasil e você pega dados do consumo médio de sal em cada um dos estados também. Aí você vê que nos estados onde o consumo de sal é maior, a prevalência de hipertensão é maior. E aí o que você fala? Quem consome mais sal tem maior chance de hipertensão, entendeu? Você joga uma coisa, um dado que é populacional, que é uma síntese ali da população, para o nível individual. Então, talvez, eu acho que te dá uma visão, a minha opinião agora, te dá uma visão do geral do que está acontecendo, mas muitas vezes, para você tomar a decisão do que você vai fazer, eu acho que você não pode estar embasado só no dado a nível ecológico, né? Você teria que ter uma análise a nível individual para ver se, de fato, aquela relação que você está estabelecendo ela é verdadeira ou se é só ruído que está te confundindo. Não, entendi, Guto. Pensando, por exemplo, exatamente nisso, a ideia da intervenção seria a nível do entendimento de população. Então, por exemplo, a vacinação, né? Então, crianças têm uma incidência muito baixa de mortes por Covid, mas se recomenda a vacinação em crianças por conta de um desfecho populacional, por conta da transmissão do vírus, né? Então, eu pensei que fazia sentido esse raciocínio por uma visão mais ecológica. Boa. Eu não tinha pensado nesse exemplo, mas do jeito que você colocou, eu acho que faz sentido. Eu não sei se é suficiente, mas é algo que deve ser, com certeza, levado em consideração na tomada de decisão, né? Não sei se alguém tem algum pensamento diferente ou alguma coisa mais para colocar. Alguém? Mais alguém? Então, ficou claro para todo mundo que é um estudo ecológico? Beleza. E qual seria a vantagem de fazer um estudo ecológico? Assim, é fácil, é rápido, é barato, o dado está coletado, você só pega os dados ali, meio que descreve e vê se tem uma relação ao longo do tempo, né? Aí só tem que tomar cuidado, acho, para não extrapolar para o nível individual. E talvez, sempre, se você quer, de repente, se tem a hipótese de que existe uma relação a nível individual, talvez o seu passo anterior seja ver se existe essa relação a nível populacional, né? Isso vai te levantar hipóteses, de repente, para você testar num estudo com dado individualizado. Eu acho que talvez pensando assim, conforme a gente foi discutindo, muitas vezes a gente tem um monte de base de dados que as pessoas coletam, né, mas não é tão acurado, talvez, para a gente fazer e trazer esse dado individualizado. Então, ali vai chamar alguma atenção para alguma coisa, e aí eu acho que o próximo passo seria pegar e fazer um estudo transversal, né, que aí você vai coletar o dado de uma forma melhor, às vezes, para ver se, de fato, aquele problema está acontecendo, né. Então, acho que nessa discussão isso que ficou na minha cabeça, porque como ele é macro, é um dado já coletado, que ele talvez não foi pensado para pesquisa, você talvez não tenha muita qualidade daquele dado, então, mas ele te chama a atenção para alguma coisa e aí você direciona depois para, né, um estudo mais redondinho ali para ir para o indivíduo, né, e ter mais respostas. Perfeito. Você até me lembrou de falar, acho que uma das principais desvantagens que o pessoal sempre coloca do estudo ecológico é que, como é um dado secundário, você não tem controle sobre como foi coletado aquele dado, né, em relação à qualidade da coleta. E talvez outro ponto que eu tinha comentado é que, como muitas vezes a exposição e o desfecho não foram medidos no mesmo grupo de pessoas, tem muito ruído ali, né? Mas pode ser que te levante hipótese para você, de repente, dar um próximo passo e testar num estudo com dado individualizado, né? Um estudo transversal, talvez, que é o nosso próximo passo que a gente vai discutir agora. Beleza? Então, vamos passar para o estudo transversal? Então, agora um estudo transversal. Talvez, se a gente for falar, seria meio que um estudo ecológico com dado individualizado. Não sei se eu poderia dizer assim, né? Mas você vai... É o frame que o Bruno colocou, né? E você vai medir a exposição e desfecho num único ponto no tempo ali. Então, esse seria, talvez, a definição mais simples. Alguém quer acrescentar? Do transversal? Essa foi exatamente a visão que eu tive quando eu comparei a leitura dos dois.
que agora usou dado individualizado, né? Assim como ecológico, né? Tipo, é atemporal, então você vai medir as duas coisas no mesmo tempo, e aí tem uma implicação importante, que a gente até falou, né? De você não estabelecer uma relação de causalidade entre a exposição e o desfecho, mas se você encontrar associação, talvez você possa testar num outro delineamento agora com temporalidade envolvida, né? Alguma coisa mais aí, pessoal? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Beleza. Então, assim, um estudo transversal, ele pode ser tanto descritivo como analítico. Se ele for única e exclusivamente descritivo, a gente vai medir ali a distribuição, de repente, da lesão, no nosso caso, na população, mas talvez não analise nenhuma associação entre uma exposição e o desfecho de interesse, né? Mas se você fizer essa análise, além do descritivo, ele também vai ser analítico. Esse dado de prevalência, qual que seria a importância dele, do ponto de vista prático? O que vocês pensam? Levantar uma hipótese? Pode ser levantar uma hipótese em relação à associação, você fala. Isso. Mas e a prevalência em si? Qual que é o benefício de eu ter o dado de prevalência na minha mão? É reconhecer, né, entender o que aconteceu daquele ponto para trás, né, e poder levantar hipóteses também, mas buscar possíveis correlações, né, que daí a gente testa nos cortes prospectivos, né. Então, mas basicamente entender o que aconteceu daquele ponto para trás. E aí dá para pensar também em possíveis intervenções, talvez, né, depois serem testadas, obviamente. Também aquela coisa de monitorar, né? Daí eu acho que daí tem que ser várias fotos, para monitorar a saúde de uma população, né, ao longo do tempo, sim. Eu acho que a gente já está indo muito para, né, do ensino transversal, pensar na intervenção já, mas acho que tem um passo antes, que é ver como que esse problema que a gente identificou aqui, ele vai se comportar ao longo do tempo, né? Como as pessoas se recuperam, quais talvez fatores de risco ali, e aí acho que depois vem o estudo de corte, né? Então, por exemplo, aqui no grupo a gente fez um estudo de corredor para saber qual era a prevalência de dor em corredor recreacional e classificar em tipo de dor, né? E aí a gente fez esse estudo transversal, a gente está tentando publicar, beleza? Mas acho que talvez o próximo passo é ver como essa dor se comporta, né, nesses corredores. Então, talvez fazer um estudo de corte, que é pegar e fazer essas fotos com a mesma população em vários pontos no tempo diferente. E aí depois, talvez, pensar, né, numa intervenção para esse tipo de população. Boa, isso aí. Eu vejo de uma maneira bem... Acho que é isso. Eu vejo dessa forma. O dado de prevalência, eu acho que ele ajuda muito na tomada de decisão rápida, né? Tipo, de você... Às vezes você não tem tempo para ver o que... Você tem que tomar uma decisão do ponto de vista de saúde pública. Você não tem tempo para esperar o acompanhamento de uma população ao longo do tempo, mas você consegue fazer um recorte, ter um raio-x do que está acontecendo naquele momento e, de repente, aquilo vai fomentar alguma decisão que você precisa tomar naquela hora. Eu acho que isso é um ponto importante, né, dos estudos de prevalência. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci o que eu ia falar agora, nesse sentido. Eu acho que um exemplo muito prático que eu tive esses tempos, uma amiga minha, ela é físio e ela foi atender nesses interclasse aí de faculdade e tal, e aí ela ia atender todas as modalidades, assim, não tem como você saber tudo de todas as modalidades, né? O que a gente fez? Vamos filtrar qual que é a prevalência de cada esporte, as lesões mais comuns, para você ter uma ideia ali, né? Então, acho que ali naquele momento é fazer aquele primeiro filtro, beleza, eu tenho que me preparar para isso aqui, né? Para esse evento, por exemplo. Acho que é um exemplo muito prático que talvez vai pegar ali, beleza, essas lesões aqui eu sei mais ou menos como faz, como é que acontece, e dar ali o primeiro start. Boa. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Olha aí. Acho que a Pamela me ajudou. Talvez assim, uma coisa legal é diferenciar o que é prevalência pontual e prevalência de período, né? Porque até na definição do estudo
transversal, ele coloca que você vai avaliar ali uma lesão ou uma doença atual ou que já aconteceu, né? Então, se você vai falar de prevalência pontual, você está interessado nos casos que estão agora, estão vigentes agora. Mas se você falar de prevalência de período, você pode ir para trás no tempo e coletar, de repente, os indivíduos que tiveram evento no último ano ou nos últimos 6 meses, no último mês. É uma outra forma de olhar para os estudos de prevalência, né? Então, você pode olhar tanto só quem está com a doença, com a lesão agora, ou quem teve num período de tempo, que é feito muitas vezes através de formulário de lesão, enfim, recordatório, survey, não sei como é que vocês querem chamar. Beleza? Alguma coisa a mais, pessoal? Faltou alguma coisa da prevalência aí? Deixa eu ver se eu tenho uma colinha aqui. Eu tenho uma coisa importante para falar. Fator de risco entra aí, então, né? Onde, Ana, você fala? Quando a gente... Porque aí a gente não está estabelecendo uma relação de causa e efeito, mas a coisa da prevalência, né? Tipo, relação dos eventos, né? E o desfecho, né? Então, assim, você começa a ver a prevalência e aí você pode correlacionar que tem um fator de risco ali envolvido. Então, eu posso dizer que, tipo, eu posso usar esse tipo de estudo para observar fatores de risco. Eu acho que não, no porque transversal? Porque daí para ver fator de risco, não, para ver fator de risco tem que ver ali o tempo para frente, né? Então tem que olhar mais incidência do que prevalência. Tá, incidência. Porque daí você tem que ver, porque a incidência acontecer um fenômeno numa linha do tempo e daqui para frente o que acontece com as pessoas que estavam expostas àquele caso, né? Aí tem que olhar para frente, não pode olhar para trás, né? Tem que olhar incidência. Tá. Esse é um ponto importante, Ana, porque pensa assim, ó, no estudo transversal você vai coletar o desfecho que você quer, que seria a lesão, a doença, e a exposição, que é o seu fator de interesse, que de repente você quer ver se é um fator de risco, só que você coleta as duas coisas no mesmo ponto no tempo. Então, por exemplo, a gente poderia falar de dor no ombro e discinese escapular. Se a gente faz um estudo transversal, como você está fazendo um recorte no tempo, você vai perguntar para a pessoa se ela está com dor no ombro ou não, e vai avaliar se ela tem discinese escapular ou não, no mesmo momento. E aí, se você encontrar uma proporção maior de discinese escapular nas pessoas que falaram, né, que estavam com dor no ombro, você não consegue dizer se foi a discinese que causou a dor no ombro, ou se, de repente, a discinese é uma resposta ao fato de ela estar com dor no ombro, entendeu? Agora, se você tem um estudo que tem a temporalidade, você vai pegar pessoas que estão livres de dor no ombro, no começo do estudo, e você vai avaliar a discinese nelas. Aí você acompanha elas ao longo do tempo, e aí no final vai ter pessoas que vão ter dor no ombro e que não têm dor no ombro. Você avalia a proporção de discinese nos dois grupos, entendeu? Entendi. Aí como elas estavam livres da condição... Você pode consegue... só notar que existe aquela correlação, e aí depois você parte para... Então volta naquela discussão lá do começo, né? Que ele ajuda, é um primeiro passo para um longitudinal. Perfeito. Aí você pode falar que é um fator associado, que está associado. Um fator que está associado... Discinese é um fator que está associado... Fator associado, não fator de risco. Boa. Eu vejo assim, né? A questão que eu ia levantar, acho que a gente já está avançando no horário, mas uma coisa que ele fala no final, depois que ele fala dos estudos transversais, é a questão do tempo de exposição. Que no estudo transversal, muitas vezes, a gente não coleta a exposição. Vocês pegaram esse ponto ou não? Ou quando coleta a exposição, ela é meio que autorreportado, né? Você não acompanhou o indivíduo para ver o quanto ele estava exposto. E às vezes você medindo só a prevalência, a pessoa fala que ela teve a lesão ou ela não teve a lesão. Você não consegue saber, você não consegue diferenciar, na verdade, ali, o quão exposto o indivíduo estava até ele ter a lesão. Então, tinha gente que praticava esporte, por exemplo, todo dia, e tinha gente que praticava 1 hora, sei lá, no mês da modalidade. Então, as exposições eram diferentes, mas eu não consegui controlar isso dentro do meu estudo por não ter a temporalidade, né? Eu não consegui acompanhar. Alguma coisa mais nesse sentido?
Não? Então, podemos avançar, então. Aí a gente parte, talvez, para o último tópico do capítulo, que ele fala das fontes de dados, né? Os estudos descritivos ali. Então, ele cita algumas fontes que a gente pode usar para fazer tanto um estudo transversal, como também um estudo ecológico. Vocês lembram dessas fontes? A gente falou de algumas já, né? Por exemplo, pegar dados de base de governo, ou de sistema de saúde, organizações esportivas, ou eu posso ter, de repente, um dado mais direcionado. Ele colocou um nome que eu não vou lembrar agora, um estudo especial, talvez? Acho que era estudo especial, né? Por exemplo, eu acho que o que eu entendi é que cabe aí, nesse estudo especial, uma investigação no nosso contexto de pós-graduação, por exemplo. Não sei se vocês ficaram com a mesma ideia. Né? Eu fiquei com a mesma ideia também quando ele falou isso. Eu falei, acho que isso aqui é o que a gente faz, né? Trouxe para minha realidade. Uhum. E talvez para a gente fechar, o que a gente possa discutir seria a vantagem e desvantagem de pegar dado de qualquer uma dessas fontes, né? Então, por exemplo, base de dados do governo. Qual seria a vantagem de utilizar a base de dados do governo para fazer um estudo descritivo? O que vocês veem aí? Pô, o dado está coletado, é fácil. O que mais? Um grande número de participantes, de voluntários, digamos assim. Mas no Brasil a gente teria acesso a... Imagina, um país enorme, muita gente. Acho que não levaria em conta a particularidade de cada região, mas seria muito assim. O que eu vejo também, nesse sentido, Gabriela, talvez a representatividade da população, né? Você ter vários estratos da população representados ali dentro daquele dado. Se a amostragem foi bem feita, né? E geralmente nesses estudos grandes aí, a amostragem ela é bem especificada, bem planejada, né? Talvez você tenha ali um dado que represente um pouco mais o grupo como um todo, a população como um todo, né? O que a gente não tem, às vezes, quando a gente faz um estudo no contexto de pós-graduação. E a desvantagem? O que a gente poderia colocar de desvantagem de pegar o dado da base do governo? Acho que talvez, Guto, a desvantagem possa ser para outras bases de dados, que é você não ter o controle das informações que foram coletadas. Né? Então, como você qualidade da coleta, né? Exato, qualidade, e se teve vieses ali na hora da coleta de informação, mas não sei se isso se adequa só a dados governamentais ou se são a maioria dos dados que você vai buscar em fontes. Eu acho que no nível do governo tem esse problema, que a gente vai ver em outros níveis, por exemplo, de pegar dado de um, sei lá, sistema de saúde, ou analisar um prontuário, de repente. Ô, Luiz. E talvez, assim, Desculpa, na verdade, ele chegou a fazer até uma correlação com o uso com a questão de perda de dado pela classificação através do CID. Não sei se você lembra de ter lido algo nesse sentido. Então, às vezes, assim, a qualidade do dado ele não chega muito bem porque ele está sendo mal classificado. Então, eu acho que isso talvez seria uma desvantagem também. Eu ia colocar uma coisa nesse sentido, não era exatamente isso, Timo, obrigado por ter contribuído, mas mais ou menos nisso, que às vezes você quer responder uma pergunta específica, mas por você ter um dado geral, né, a nível populacional, não foi coletado exatamente aquilo que você quer investigar, entendeu? Então você não tem acesso àquilo. Talvez caia um pouco, mais ou menos, nisso que você comentou, né? Você, eu sei lá, quero uma condição específica, mas eu não tenho essa condição específica. O CID classificou de uma maneira um pouco mais abrangente e eu não sei se eu posso subcategorizar aquele caso dentro do CID, né? Que é o que eu queria, que eu estava interessado. Não sei se ficou claro, ficou confuso o que eu quis dizer. Para mim ficou claro. Um ponto que eu queria trazer é que, eu não sei, eu fiquei pensando aqui no Brasil, nas bases de dados do esporte, assim. Eu não consegui pensar em uma, assim, e de falar, pô, ali a gente consegue dado, tal, extrair. Uma que já tem a questão do CID, porque só classificando pelo CID a gente perde muitas das lesões, né? Que tem um sistema hoje que a gente usa para classificar que é diferente, que é o OSICS, né? Nos nossos estudos aqui de esporte. E aí eu fiquei pensando, não sei se vocês conseguiram pensar em algum, se vocês têm conhecimento de algo, além do COI em si,
mas eu fiquei tentando pensar assim, fiquei... Então, vou me meter aqui. Também fiquei pensando nisso e daí fazendo gancho com a coisa que o André falou lá no começo, né, da importância para o clínico, para a ponta, né, que eu acho que a gente não percebe a importância que é sistematizar os processos, né? Então, tipo, avaliar e guardar esses dados, mesmo que você não use agora. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? No meu tempo de clínica aqui, que eu nunca guardei super, ou sistematizei mesmo, né? E quanto de dado a gente vai perdendo. Então, eu fico pensando nisso, fiquei pensando nas maratonas. Será que as pessoas, tipo, tanto de gente, o tanto de maratona que tem, tipo, todo final de semana, deve ter uma sábado, domingo, todo final de semana, né? Será que coletam dado? Podia passar um questionário ali rapidinho, a hora que se inscreve, né? Eu acho que não tem, tipo, deve ter o índice, eu não sei, nunca participei de maratona, mas, sei lá, você coloca o seu índice, eu fiquei pensando o quanto de coisa a gente não perde, né? Aqui no Brasil, eu não sei se tem... Desculpa, Pamela, vai lá. Pode falar, fala lá, Luiz. Aqui no Brasil, assim, eu não sei se tem alguma coleta tão grande, né? Quando a gente fala de esporte em si. Tem uma pesquisa que foi encomendada, acho que pelo governo, há um tempo atrás, mas não falava de lesão, mas era o perfil do praticante de atividade física em geral no Brasil, né? Então, quais eram os esportes, as modalidades mais praticadas, qual faixa etária praticava, e por aí vai, né? Mais uma caracterização. O que eu sei, por exemplo, no futebol, eu tenho contato com o diretor médico da Federação Paulista, por exemplo. Eles têm o registro das lesões no Campeonato Paulista, é uma coisa muito pontual, específica. No Campeonato Brasileiro, eles têm isso também. Mas acho que, se a gente for falar, sair do futebol, né? Eu acho que a gente não tem nada muito grande, como a gente vê em outros países. É que o futebol aqui, ele já é uma coisa bem estabelecida, né? Então, acho que as coisas meio que começam por ali, né? E outros esportes vão talvez replicando, né? Mas acho que isso falta muito aqui, né? E o que eu vejo muito de maratona, assim, que a Ana trouxe até, são os estudos que, por exemplo, aqui o grupo do Alexandre fez lá, que foi, coletou dado, entendeu? Ali da galera na própria maratona. Eu fui em corrida para a gente coletar dado para o Running Tree, assim, mas acho que estudo maior que a gente fez, assim, de coleta foi 1.000 e pouco aqui em São Paulo. Então, mais coisas maiores e talvez pegando outros estados é bem difícil da gente achar, né? Sim. E a gente, assim, é uma iniciativa que cai meio que naquele estudo especial ainda, né? Porque não é algo sistemático que, independentemente do pesquisador estar lá ou não, é algo que ocorre, né? Não é um sistema de monitoramento que tem lá e que vai fomentar, de repente, sei lá, uma política pública para o corredor recreacional. É algo, uma iniciativa mais pontual, né, do pesquisador. Mas assim, ó, pensando agora, acho que para a gente como grupo, talvez, que nosso foco maior, assim, é corrida, por exemplo. A gente tenta algumas iniciativas com a organização de algumas corridas, e isso os pesquisadores da Holanda fazem muito bem, né? Isso eles já têm muito estabelecidos. Então, o recrutamento deles é tudo feito lá, junto com a inscrição da corrida, né? E acho que a gente poderia, como grupo, talvez, tentar buscar isso, né? Isso seria incrível, facilitaria horrores a nossa, não só a nossa, né, aqui como grupo agora, mas de muitos pesquisadores por aí, né? Sim, com certeza. É um caminho árduo. É difícil. Você manda e-mail lá para a galera não quer nem saber, não. Que pesquisador, vou nem responder. Sim. Bom, vamos descer agora os níveis. A gente falou da base de dados do governo. Sistema de saúde talvez caia em algo parecido, né? De ter dado padronizado, o dado é secundário, mas o dado está lá, né? Às vezes você quer fazer alguma relação, você tendo o dado, você consegue. Talvez passar agora para as coletas de sistemas de vigilância de organização esportiva. Ele cita o exemplo da NCAA, né, que é bem forte nos Estados Unidos, tem uma coleta bem automatizada que eles fazem todo ano e publicam pra caramba. Então, é meio que isso que talvez a gente deveria tentar fazer aqui no Brasil, né? Coletar os dados,
ter um método que é consolidado, que às vezes vai mudar uma coisinha ou outra, mas é algo consolidado há vários anos já, e eles publicam todo ano dados dos resultados que eles têm lá de lesões, com o tempo de exposição, né? É um desafio grande, mas eu acho que é algo bem legal de pensar, né? Bom, acho que talvez de vantagem aqui desses dados é que a gente começa a aproximar um pouquinho mais da população de atleta, né? Porque se a gente vai pegar ou talvez de atleta competitivo, que é um dado um pouco mais específico, esse sistema de monitoramento, e não cai tanto num dado mais geral da população, como é num departamento de emergência, né, que eles falam. Só que você também não consegue, muitas vezes, dentro desses dados, pesquisar coisas específicas que você teria interesse, mas que, como o método é padronizado, você não consegue acessar, né? E aí você caía no último ponto, que a última fonte de dados, na verdade, seriam os estudos especiais que ele fala, né? Que aí você conseguiria delinear com o seu objetivo, você planejar, talvez, o modo de coletar e fazer as investigações, testar as hipóteses que você tem interesse, né? Que é o que a gente faz, acho que na pós-graduação, que a gente mais faz. Alguma coisa mais, pessoal? Dúvidas? Críticas? Ixi, acho que é isso. Sugestões? Acho que a gente passou um pouquinho, né, da 1 hora, mas acho que deu... Eu fiz meu melhor aqui para tentar... Obrigado, porque vocês me ajudaram bastante, né? Acho que rolou legal pra caramba. Discussões aí. Acho que foi legal. Não sei, Obrigado talvez pela contribuição de todo mundo. pedir a opinião de quem está aqui a primeira vez, que achou do formato, né? Porque a gente verdade. tá tentando acertar aí, se o Bruno puder falar, ou a Gabi, a Isabela. Gabriela. Porque a gente está tentando acertar o formato desse Journal Club aqui para que ele de fato aconteça sempre, né? E que vocês fiquem mais à vontade, até nós mesmos, assim, fiquemos mais à vontade para discutir os tópicos. Eu achei ótimo, achei muito bom mesmo. Como é 1 hora, né, talvez só a gente colocar em quadrantes aí cada tópico para a gente poder explorar tudo, mas também, por mim, se passar de 1 hora não tem problema nenhum. Mas achei muito bom, esse formato aberto, sem ser muito formal, a gente vai se expressando melhor e acho que a opinião de todo mundo contribui sempre, né? Sempre muito mais do que uma pessoa só falando, né? Então, achei muito bom. Parabéns a todo mundo. Vou tentar participar de todos. Acho que vai contribuir muito. Valeu, Brunão. Eu achei ótimo também. Eu vi no Instagram, fiquei muito feliz de ter visto a divulgação. E depois do doutorado tem sentido falta de me manter em contato assim, com atualização, com pessoas que estão fazendo projetos, ainda mais na área esportiva. E eu gostei muito do texto. Consegui o livro inteiro já na internet, então para os próximos eu já tenho todos os capítulos também. E também espero participar dos outros. Muito obrigada. Me senti super à vontade para falar. Desculpa se eu falei alguma bobagem. Imagina, obrigado. A gente agradece, Gabriela. Obrigado pela contribuição, né? Eu vou até, acho que a Pamela pode falar também, que a gente tinha um grande problema, assim, né? Eu estou no grupo, a Pamela está no grupo, acho que mais tempo que eu, mas o problema que a gente tinha muito no ano anterior, né, que eu participei mais, era no formato, que muitas vezes a gente colocava uma pessoa responsável por falar, e como tinha um formato em apresentação de slide, meio que virava uma aula. Tipo, a galera fechava a câmera, fechava o áudio, ou acompanhava pelo YouTube, e aí ficava só a pessoa falando ali, dando aula, e não tinha essa troca, né? Esse momento talvez mais informal, que é o mais rico, de a gente poder trocar ideia, falar na boa aqui, sem ter um que, eu sou, tipo, sei mais que você, eu sou professor, sou seu professor, nada assim, né? Meio que de igual para igual mesmo. Acho que está todo mundo aqui para aprender. Acho que foi bem legal, a gente conseguiu discutir bastante coisa. A gente fala besteira de vez em quando, não tem problema, mas acho que a gente vai se ajudando e a ideia é sempre minimizar a sua incerteza, seu erro, né? E aqui a gente vai aprendendo cada vez mais para errar cada vez menos. Acho que eu encaro dessa forma. Então, obrigado aí todo mundo pela contribuição, por terem aparecido. E a gente se vê na próxima, semana que vem. Boa. É isso. Semana que vem vai ser
pelo Zoom ou pelo Jitsi, mas também a gente vai estar lá no YouTube. Então, quando for capítulo de livro, vai ser só aqui, né? E depois a gente vai colocar no YouTube. E nos outros dias vai ser no YouTube e aqui também. Então, podem entrar aqui e a gente continua discutindo. Mandem aí para os amigos, tal, e a gente se vê semana que vem, então. Ó, a Isabela falou aqui no chat. Achei fantástico, não consegui abrir a câmera. Ainda está no trabalho, mas já participou de outros, que ela é interior de São Paulo e sentiu falta dos encontros. E agradeceu a troca. Boa. A gente fica feliz, obrigado, a gente tá aqui tentando acertar, para sempre ter essa troca, todo mundo compartilhar aí conhecimento. E como o Luiz falou, tentar errar um pouco menos. Errar, a gente vai errar sempre. A ideia é errar cada vez menos. É isso. Boa. Obrigada, então, Bom, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela contribuição de todo mundo aí. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau. Um abraço a todos aí, boa noite.